Pai Santo, obrigado mais uma vez por esta oportunidade de podermos partilhar a Tua Palavra e aqueles que nos possam ouvir e ver também possam receber as Tuas bênçãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Convido-os a cada um de vós poder usar a Palavra de Deus e ler Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o texto diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O texto que acabamos de mencionar deixa claro que o povo remanescente tem duas características: a guarda dos mandamentos de Deus e aceita o testemunho de Jesus Cristo. O texto diz que o remanescente guarda os mandamentos. E é interessante que o termo em grego usado aqui é entolé, traduzido por comando, ordem, mandamento ou lei. Este refere-se às instruções ou mandamentos dados por Deus. Além disso, pode referir-se a um mandamento ou à lei de Deus como um todo. Por exemplo, em Apocalipse, o termo entolé é encontrado apenas em duas passagens. Apocalipse capítulo 12, verso 17 e Apocalipse capítulo 14, verso 2. Os mandamentos são provenientes de Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, consideramos a expressão os mandamentos de Deus de Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12 como referência aos 10 mandamentos de Êxodo 20. Lembramos Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Existem referências aos 10 mandamentos. E o uso de linguagem referente a esses 10 mandamentos nós encontramos sempre nos textos de Apocalipse. Talvez pudéssemos ler Apocalipse capítulo 9, verso 20 e o verso 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. A frase, eles não deixaram de adorar os demónios e os ídolos, faz-nos lembrar o segundo mandamento, que diz de uma forma resumida: não faças para ti imagem de escultura, nem possas adorar essas imagens. Êxodo capítulo 20, verso 4 e o verso 5. A frase que diz também não se arrependeram dos seus homicídios, lembra-nos o quinto mandamento, que diz não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. A expressão sua imoralidade sexual lembra-nos o sétimo mandamento que diz não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. A frase, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Apocalipse capítulo 10, de verso 5 a 6, recorda-nos ou faz-nos lembrar o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificares, porque em 6 dias fez o Senhor, os céus e a terra. Prezado amigo, prezado irmão, Apocalipse, o remanescente, é identificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vejamos de uma forma resumida os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3, de uma forma reduzida: não terás outros deuses diante de mim. Fala sobre a lealdade a Deus acima de todas as coisas. É uma das mais importantes características humanas. E atualmente esta encontra-se
dificilmente de se colocar em prática. Conhece alguém que hoje seja leal? Seja leal a Deus e deseje viver de tal forma que confie em Deus. É por isso que o Senhor diz no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não farás para ti imagem, nem nos devemos encurvar perante as mesmas. Deus, através deste segundo mandamento, Ele proíbe o culto a outro ser, a outra espécie que não seja unicamente ao Deus verdadeiro. Não devemos ter imagens semelhantes, não devemos adorar madeira, pedra, ferro, seja o que for. Mas unicamente devemos adorar o Deus verdadeiro. Adorar em espírito e em verdade. Se nós adoramos as imagens, isso rebaixa a concepção de Deus. Ou se nós adoramos objetos, rebaixa a concepção de adoração a Deus. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 7. De uma forma resumida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento não só proíbe os falsos juramentos e juras comuns, como proíbe também o uso do nome de Deus de uma maneira leviana ou descuidada. Quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão? Expressões são usadas no nosso meio, valha-me Deus, ai meu Deus, mas não têm o sentido de pedir auxílio a Deus. Portanto, não devemos usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado deve ser lembrado e observado como um memorial da criação. E de acordo com os princípios do Espírito de Profecia, o sábado contém o selo de Deus, afixado à sua lei, como prova de autenticidade e vigência da mesma. Durante as horas sagradas, os que convivem dentro da mesma casa devem pôr de parte as suas ocupações do dia a dia. E devemos honrar, unir a adoração e honrar unicamente o nome de Deus através do culto. É por isso que o sábado é um dia santo, o dia santo do Senhor. Quinto mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra como o Senhor teu Deus te dá. Isso significa valorizar, considerar, ter em grande estima, respeitar, querer o bem deles e agir para que se sintam bem. Se por acaso, às vezes, houver algum problema com os nossos pais, nós devemos perdoá-los. E devemos manter sempre essa felicidade e esse perdão no nosso coração. Porque é nosso dever honrar e respeitar os pais. Sexto mandamento, Êxodo 20, verso 13, não matar, ou não matarás. A palavra que aqui é usada aponta para uma ação premeditada e intencional. Por isso, o sentido do mandamento na língua hebraica é não cometerás assassínio. A mais valiosa promessa de possessão do ser humano é a própria vida. O crime mais aterrador é roubar uma vida. É por isso que o mandamento diz, não matarás. Sétimo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Aqui são proibidos não somente os atos de impureza, como também os pensamentos e desejos sensuais. Cristo ensinou os deveres impostos pela lei de Deus no seu grande alcance. Ele declarou ser o mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o ato ilícito. Oitavo mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 15, não furtar. Aqui estão incluídos tanto os pecados públicos quanto os ocultos. Toda e qualquer tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade do outro é registada como fraude nos livros do céu.
O 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 17, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está incluída toda a tentativa ou intuito de enganar o próximo. Por um modo de olhar, um movimento de mão, uma expressão de rosto, pode estar a mentir. Mesmo a supressão intencional da verdade, a qual pode resultar em agravo para outra pessoa, é uma violação desse mandamento. E o 10º mandamento, não cobiçar, Êxodo capítulo 20, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Cobiçar significa colocar a nossa devoção em objetos, dinheiro, sucesso, fama e transformá-las no centro da nossa existência, crendo que as mesmas são o fundamento da felicidade. Para o cobiçoso, as coisas tornam-se mais importantes do que as pessoas e as suas necessidades. Nesse sentido, o que importa diante de Deus não é tanto afirmarmos a nossa sinceridade ou as nossas boas intenções, mas sim que vivamos em obediência para com os seus 10 mandamentos, ou seja, a sua vontade. Prezado amigo, prezado irmão, guardar a lei de Deus, conhecer os 10 mandamentos, deve ser uma prioridade na vida de cada um de nós. Existem muitas pessoas que se dizem crentes cristãs, mas que não sabem, não conhecem os 10 mandamentos. É uma das características do povo remanescente, guardar os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. E os mandamentos não foram abolidos, porque se fossem abolidos, poderíamos matar, poderíamos roubar, poderíamos adulterar, ou seja, não haveria pecado. Por isso, se o prezado amigo, o prezado irmão, faz parte do povo de Deus, do povo remanescente, então não se esqueça de guardar os mandamentos de Deus, de viver em conformidade com o povo remanescente e preservar esses mandamentos na sua vida, para que seja também uma testemunha viva para aqueles que estão à sua volta. Guardar os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são eternos, para vivermos em paz e harmonia para todo o sempre. Obrigado pela sua presença e que Deus o abençoe. Obrigado, bondoso Deus, porque sentimos que fazemos parte do povo remanescente. Nós queremos viver, Senhor, não como nós queremos, mas sim como Tu queres. E a Tua palavra está recheada de ensinamentos para cuidar e transformar os nossos corações. Fazemos parte do Teu povo, somos o Teu povo, Senhor, e queremos sê-lo até ao fim dos nossos dias e até à volta de Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.